E aí, pessoal, tudo bom? Vamos lá nesse clima aqui, né? Para fazer uma revisão bem rápida do que seria a prova de vocês, né? Vem comigo aqui, deixa eu apresentar o slide para vocês ficarem tranquilos. Deixa eu colocar aqui também o microfone, que senão vocês não me ouvem, né? Vamos lá. Vê bem, pessoal, o que é que a gente tem que ter bastante cuidado quando a gente pega uma prova do assunto que a gente está fazendo? Vê. Primeira coisa é assim, se eu chegar para você e lhe perguntar assim, a água que a gente tanto conhece, né? Tão importante na nossa vida. A água, ela tem algumas características que são super importantes. Primeiro, pessoal, a água pura, só tem H2O. A água pura, quando for um líquido puro, ela não conduz corrente elétrica. Concorda? A água pura não conduz corrente elétrica. Por quê, Gustavo? Porque ela não tem íons suficientes para isso. Concorda? Ela não tem íons. Eu só tenho condução de corrente elétrica se tiver o quê? Íons livres, né? Na água, a água ioniza muito pouco, a gente despreza praticamente. Outra, a água, quando está ligada entre si, uma molécula de água ligada com outra molécula de água, a gente tem aqui uma interação que é bem conhecida de todos nós, né? Essa interação é responsável pelas propriedades anômalas da água. Então, essa interação é chamada de pontes de hidrogênio, ou de quê, pessoal? Ou de ligações de hidrogênio, não é? Pontes de hidrogênio ou ligações de hidrogênio. Dá no mesmo, tá? E essa daí é responsável pelo quê? O que é que a gente pode dizer? É responsável por algumas características, como o alto ponto de ebulição da água, o fato da densidade da água sólida, da densidade do gelo, ser menor do que a densidade da água líquida, né? Isso causa o volume do gelo ser maior do que o volume da água líquida. São condições das pontes de hidrogênio, né? Que a gente tem na água. E a outra é que a água, você tem ela aqui, ó, H2O, o oxigênio, pessoal, é de que família? Família 6A. Então, ó, sobram dois pares de elétrons. Quando eu tenho dois ligantes e sobram dois pares, a geometria dela é angular, não é isso? E a água tem um momento de polo elétrico diferente de zero. Então, a água é uma molécula o quê? Polar, certo? Então, características que a água tem que você não pode esquecer nunca para fazer uma prova, tá certo? Geometria da água é angular, a água tem polaridade, ela é uma molécula polar, forma ligação de hidrogênio, e aí eu queria que a gente lembrasse dessas características lindas da água, tá certo? Outra coisa que eu acho super importante a gente falar é quando você tiver moléculas apolares. Vê, pessoal, existe uma interaçãozinha chamada força de Van der Waals, também chamada de força de London, tal, ou melhormente chamada por dipolo induzido. Já ouviram falar disso? Então, quando é que eu tenho isso? Quando eu tenho moléculas que são apolares. Exatamente. E entre isso também, pessoal, e os gases nobres também. Os gases nobres, quando eles se ligam entre si, eles se ligam através de força de Van der Waals, tá? Lembre-se, moléculas apolares e ou gases nobres, a gente tem a força de Van der Waals, que é uma das características mais importantes das suas moléculas. É por isso, pessoal, que a gente tem também na força de Van der Waals a lagartixazinha andando na parede. Exatamente. Aquela lagartixazinha que anda na parede é devido a uma força de Van der Waals entre a pata dela e a parede.
Se você molhar a parede, ela cai. É bem interessante a gente analisar essa colocação. E aí, veja, lembre bem, Van der Waals, dipolo permanente, que é quando a molécula é polar. E, pessoal, tem outra coisa que eu queria falar ainda para vocês da água. Devido a essa tal das ligações de hidrogênio, não é verdade? É que a água, pessoal, tem uma tensão superficial. Já ouviu falar disso? A água tem tensão superficial. Um bichinho consegue andar em cima da água. Exatamente. Um bichinho consegue andar em cima da água. Então, é por isso que sei lá, uma baratinha anda em cima da água, né? Você tem um chip metálico que você colocar ele anda em cima da água, porque a água forma como se fosse uma superfície devido às suas pontes de hidrogênio. É por isso que as gotas da chuva são esféricas, né? Porque a água tem uma superfície, da tensão da superfície, e aí quando vem caindo a chuva, ela fecha, né? E vem girando no atrito, e aí ela forma aquela gotazinha. Então você tem aí, ó, essa característica da água, que é por devido às suas pontes de hidrogênio ter tensão superficial, que é algo que é bem importante, tá? Aí, olha, eu queria falar também de outra coisa aqui com vocês rapidamente, tá? Por exemplo, pessoal, CO2, lembra que a gente conversou isso muito, né? BeH2, veja, não interessa se a ligação é simples ou dupla, como é que eu conto? Duas ligações e dois ligantes. Então, essas moléculas são apolares. Isso é Mi, né? Vetor momento dipolo. Como elas são apolares e têm dois ligantes, elas são também o quê? Moléculas de geometria linear. Se eu tenho dois ligantes, mas sobra par de elétron, como no caso da água e do H2S, ó, sobrou parzinho aqui, tá vendo? De elétron, ó. Sobrou parzinho de elétron. Então, ela deixa de ser linear e vira o quê? Vira angular. Não é isso? Outro detalhe é que se sobra o parzinho aí, ela é uma molécula o quê? Polar. Não é verdade? Guga, e com 3? Com 3 também, né? Por exemplo, desculpa, BF3, AlCl3, tem 3 ligações e 3 ligantes iguais. Mi igual a zero, Mi igual a zero. E a molécula é trigonal. Exatamente, né? Trigonal. Agora, se eu tiver 3 ligantes e sobrar par, aí ela não é mais trigonal. Primeiro que ela vira o quê? Ela vira uma molécula polar. E com 3 ligantes ela vira uma pirâmide. Então é uma pirâmide ou piramidal. Piramidal de base trigonal, né? Uma pirâmide com base de triângulo, que é também super importante da gente lembrar. E aí eu lembro que durante um momento da aula, alguém me perguntou sobre moléculas que tenham 4 ligantes. E moléculas que têm 4 ligantes, a gente tem um detalhe, né? Tem o CH4, por exemplo, né? Tem o SF4, tá vendo aqui bonitinho? E tem o xenônio F4. E aí o que é que tem de bonitinho nisso? É que eu tenho 4 ligantes e 3 geometrias diferentes. Na primeira, ela é apolar, não é? Porque tem 4 ligações e 4 ligantes. E ela é o quê? Tetraédrica, não é? E o melhor de todos, qual é a hibridação? S, lembra? P, P, P. A hibridação é sp3. Quando eu tenho 4 ligantes, mas no caso aqui o enxofre é família 6A, sobra um par, não é? Então deixa de ser trigonal, agora ela vira uma molécula polar, desculpa, deixa de ser tetraédrica, né? E vira uma gangorra, lembra? Ou tetraedro distorcido. E qual é a hibridação? sp, não pode mais ser PD. Então, sp3D. Guga, e o xenônio? O xenônio é da família 8A. Lembra que essa questão caiu na Olimpíada, que a gente até alguém comentou na sala, não foi? A gente fez ela na sala. Um par fica acima e um abaixo. Essa molécula, embora sobre par, é um caso onde tem um par anulando o outro.
Lembra? O par de cima anula o par de baixo. Então, é uma molécula apolar e ela é um quadrado plano ou quadrado planar. E a hibridação, Guga? A hibridação é bem legal, ó. A hibridação vai ser S, P, 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 D, D. SP3, D2. Então, é outro tópico que eu acho que vale muito a pena você revisar, né? Assim como, pessoal, vê bem, o que é, para a gente, o que é hibridação? Hibridação é uma mistura de orbitais, né? Então, veja, geralmente o átomo, ele sofre hibridação para explicar uma ligação que ele não poderia fazer e ele está fazendo. Como? Veja, berílio. Berílio tem número atômico 4. 1s2, 2s2, 2p0. Por que tu botasse P? Porque no orbital, no segundo nível, né? No segundo nível, eu tenho orbitais S e orbitais P. Então, veja, do jeito que ele está aqui, ó, 2s2, ele tem o orbital preenchido, um para cima e um para baixo. Então, ele não pode ligar. Mas ele liga. Mas há ligação. Então, qual é a explicação para que haja uma ligação? Exatamente, é porque o 2s se junta com o 2p. Olha o que eu falei, se junta, né? Ou seja, misturou. O elétron saiu daqui e veio para cá. Aí virou 2 orbitais sp. Então, aumentou a capacidade de ligação dele. Ele agora está fazendo mais ligação do que ele imaginava se fazer, né? E isso é uma das causas de se ter hibridação. Não é bonitinho isso? E a outra, pessoal, é lembrar que se eu tiver uma molécula com, preste atenção, C tripla C H, não é? Qual é a hibridação do carbono? SP. SP. Não interessa se a ligação é dupla, se é tripla, né? A geometria dessa molécula é linear. E o orbital, pessoal, parece uma flor, né? Porque quando a gente tem aqui, ó, o orbital S, ele é uma esferazinha. O orbital P, ele é um triplo halteres, ó. Como se fosse uma tripla flor. É X, Y, Z. Menos 1, 0 e mais N. Não tem 3 casinhas, ó. 1, 2, 3, ó. Então, aqui, ó. 1, 2, 3. Então, isso é o orbital. Quando ele tem esse orbital ligadozinho, então você, por exemplo, aqui vai ter, né, 2 orbitais desse bem bonitinho assim, ó. Então, o que é que você tem aqui, ó? Uma ligação, 2, 3, não é? Guga, mas não tem um em cima e um embaixo? É porque a ligação π, ela tá rodando, né? Então, na verdade, quando eu tenho esse orbital, é porque eu tenho CH, tripla CH, né? Que é bem mais fácil de analisar. Tá vendo tu como é tranquilo? Então, pessoal, era só isso mesmo que eu queria falar hoje. Então, ó, faz uma boa prova aí. Um beijo para vocês, tá? Beijo.